Opa pessoal, Lê aqui e no vídeo de hoje vamos falar sobre uma franquia, uma trilogia que é doce igual melado. Eu já citei esse vídeo aqui, eu já citei esse filme lá no meu vídeo da Branca de Neve. Eu vi o pessoal não entendendo do porquê eu gostaria de sentir essa doçura, essa ternura no filme da Branca de Neve, e não é o que a gente tem, porque parece que quando as pessoas vão querer fazer uma modernização, quando as pessoas vão para algum lado de querer ser diferente, sempre é a mesma coisa, é sempre um diferente igual, como se o que foi feito no passado não funcionasse, sendo que essa mesma fórmula de ternura, de leveza, hoje em dia funciona tão bem, só precisa ser bem feito. Então vamos falar sobre Paddington 3, ou Paddington no Peru. E que rapaz, a franquia Paddington como um todo. Ale, mas você não só fala só de animação? Bem, além do canal ser meu, tem um boneco que aparece o tempo todo no filme, que é CG é animação. Então Paddington é um filme de animação. Tirando as piadinhas à parte, que filmes. É incrível o quanto esses filmes são bons, tá? São filmes infantis, são filmes simples, são filmes com a mensagem mais simples de tentar ser uma boa pessoa, de enxergar a vida com leveza, que mesmo que tudo esteja perdido, tentar manter o positivo, ser positivo ainda às vezes vale a pena. E por incrível que pareça, sem cair naquela armadilha de filmes infantis que parece super positivo, quando é adulto, assiste e você percebe, o mundo não é assim. Esse filme é apenas um conto de fadas. Já Paddington, ele continua sendo profundo até mesmo para um adulto mesmo tendo a mensagem infantil. Vamos lá, eu quero falar sobre o filme 3, que foi o filme que eu reassisti recentemente. Vou dar um apanhado sobre a franquia como um todo também. Paddington 3 no Peru. Olha que interessante, é um filme infantil, né? Um filme sobre dupla nacionalidade, identidade, respeita a sua origem e nova identidade a partir da percepção do seu eu antigo. E se você assistiu, você sabe exatamente o que eu tô falando. Ao mesmo tempo que valoriza a cultura latina. Acaba, não tem como eu não gostar desse filme. Tudo isso em 3D, realista, lindo, que ao mesmo tempo consegue ser poético, infantil, em uma direção maravilhosa, inventiva, que não se deixa ser realista, que se deixa brincar, com personagens muito interessantes, com críticas até decoloniais. Olha que interessante, claro que não é nível crítica colonialista, mas tá lá. A crítica à ganância, a crítica à europealização, claro que não é uma crítica incisiva, mas ainda há lá, olha que interessante, ao mesmo tempo que nós estamos numa jornada de autodescobrimento, de descobrir as suas origens para descobrir quem é. E os diálogos desse filme são incrivelmente poéticos, que coisa linda. É aquela poesia que é feita para a criança entender, só que é escrita de uma forma sutil e gostosa, lírica, como se fosse uma música, que a criança enxerga como palavra e você adulto enxerga como poesia. A melhor cena do filme para mim é quando o velho fala que às vezes quando nós temos dupla nacionalidade, nós ganhamos sentimentos novos, que às vezes podem ser incongruentes. Cara, que frase maravilhosa, porque agora ele é um cidadão inglês, um autêntico inglês, mas ele não pode nunca esquecer das suas origens, porque as suas origens te amam. E o próprio velho fala, cara, que frase muito boa. É aquele tipo de sutileza que a criança não entende tanto, porque vai ser basicamente o que o filme inteiro vai se tratar. Então não é para a criança entender ali, mas você, adulto, já entende, já percebe o quão profundo e na frase consegue ser. E nós temos então uma jornada de autodescobrimento, de respeitar as suas origens, de respeitar a sua cultura, de não esquecer daqueles no passado e de preservação. Então, ao mesmo tempo que eles conseguiram pegar na família antiga e não colocaram, por exemplo, aqueles problemas do filme do Sonic, onde os humanos são inócuos. Não, os humanos são importantes, são um núcleo importante. Claro que eu não vou ser aqui pedante de que os humanos, o núcleo da familiar é o núcleo mais interessante. Não é. Ele não é chato. E para mim isso já é um ponto positivo, porque cada humano, ele é usado exatamente para engrandecer a jornada do Paddington. O pai, nesse terceiro filme, com a jornada da crise dos 40 anos, basicamente, de não querer se arriscar, não querer fazer nada novo. A criança que cresceu agora está indo embora, e o filho rebelde e não quer fazer nada e só está na preguiça. E a família se separando. Então, enquanto o Paddington está tentando se achar nessa jornada, a família está também tentando se achar. E a família se acha quando o Paddington se acha. A cena da mãe e da filha se reconciliando, acho que é o melhor núcleo do filme, que é o quê? A filha tá indo embora. E no final do filme,
filme. Eles sentem que agora que o Paddington achou a sua família, achou a sua origem, eles acharam, pô, eu acho que é melhor pro Paddington ficar aqui. Eu não quero falar muito do filme, porque você ainda tem que assistir. E a filha, agora vendo o Paddington saindo de casa, ou indo sair de casa, ela sente o que a mãe está sentindo ao ela sair de casa e ir pra faculdade, e ela entende agora a mãe. O que antes pra ela era só a mãe sendo chata, agora ela está entendendo, porque ela está vivendo esse sentimento de separação, o quanto a separação pode doer. Cara, muito bom, eficiente, simples, dá um sentido pra família, que é a parte mais fraca do filme, existir, funcionar e ainda ajudar a trama principal do Paddington, que é o nosso Game Bearzinho, que é esse melado doce que ele é. A forma que o Paddington, que ele não apenas é uma criança, mas ele representa a criança, ele representa a doçura, ele representa a inocência, ele representa algo puro nesse mundo estranho que, desde o primeiro filme, muda tudo à sua volta, enquanto ele também vai aprendendo coisas. Delícia, nesse terceiro filme que eles vão pro Peru buscar as origens do Paddington. Então, e não é só isso, como eu falei, a direção desse filme é incrível, a fotografia desse filme é incrível, a forma como o filme se deixa brincar com o sistema audiovisual, por exemplo, na viagem, gente, na direção, e incrivelmente no que esse filme é de melhor, nas piadas. Talvez você não ria nenhuma vez nesse filme, porque é um humor simples e humor infantil, mas é impossível você não achar as piadas boas, porque as piadas são muito bem feitas, elas não são cansativas, elas se renovam a cada piada é diferente, cada piada tem uma estrutura diferente, e toda piada, até mesmo as que não tem um motivo narrativo pra existir. Não é piada por piada, não é piada pra comer o tempo do filme, é uma piada feita pra avançar a trama, nem que seja aquela piada pra desenvolver a loucura dos personagens, que torna esse filme uma aula de como se fazer um filme. Acho que é a coisa mais simples. Por quê, Lê? Por que esse filme é uma aula de como se fazer um filme? Porque ele consegue fazer um filme bom, divertido, com material infantil, com material simples e com material previsível. O filme, ele é tão genial que ele coloca plot twists sem ser plot twists. Lê, como assim? Ele coloca, vou colocar esse mistério aqui. Só que esse mistério, pra criança, talvez ela ache que é um mistério, mas pro adulto, ele não vai achar que é um mistério. Então ele brinca com um mistério. Ele deixa o mistério óbvio e brinca com esse mistério. Ou seja, o adulto já percebeu e os personagens já perceberam. Ao mesmo tempo que ele consegue, através de um falso plot twist, esconder um verdadeiro plot twist. Porque o falso plot twist não é só pra te enganar, mas é também pra te tirar a atenção pro verdadeiro plot twist. Aquele plot twist no final, perfeito. Que eu que estava prestando atenção no filme, fui pego. Olha que interessante. E quando o plot twist vem, você fala, caraca, fez muito sentido. Então é um filme que ele funciona em todas as instâncias. Todas as instâncias. É um filme quase perfeito. O filme só não é perfeito porque ele ainda é um filme infantil. Então tudo que ele faz é bem pela superfície. Então eu, como adulto, não consigo falar que o filme é, oh meu Deus, incrível, masterpiece, 5 estrelas, 10 de nota. Ao mesmo tempo que ele, pra mim, a única coisa que ele pecou é exatamente na referência. Que é o quê? Paddington vai pro Peru. E a única coisa que nós temos sobre o Peru é uma cultura ficcional. Nós não temos tanto o Peru. Então seria muito bom, muito proveitoso, se a cultura peruana, se a cultura da Amazônia, se os animais da Amazônia fossem mais protagonistas do filme. Só que eu sei que tiraria o foco do filme, mas eu adoraria ver mais sobre a cultura peruana, sabe? Tipo, a floresta, o Peru tá lá como background. Lê, você achou desrespeitoso? Sem a menor dúvida, não. Até mesmo com as piadas provocativas do pai, que ele tem super medo de lá, porque, oh meu Deus, tem uma aranha gigante aqui, oh meu Deus, a maior aranha do mundo tá na Amazônia, oh meu Deus, a Amazônia é muito grande. E mesmo assim continua sendo bem respeitoso, divertido, não é um filme que tem vergonha. Ele só usa como viés narrativo, mas eu acho que poderia ser melhor. E tirando isso, o filme todo funciona. E quando alguém falar que é um filme infantil, deixa passa pano, cara, pega qualquer filme do Paddington e coloque pra assistir, tá bom? Então eu acho que eu vou falar então sobre a franquia como um todo, né? Porque a coisa mais gostosa desses filmes é a leveza, é o coração. Depois que você assiste esses filmes, ele fica quente, porque ele não é aquele doce igual melado, mal feito, que você toma uma colherada e na segunda você já tá querendo gorfar porque você não aguenta mais. Ele é tão bem feitinho que você assiste, você sai feliz, sorridente, porque a mensagem é simples, bonita, direta, bem feita e ainda, mesmo que em pequenos graus, necessária, porque às vezes aquele mais amargurado é o adulto, porque a vida tira às vezes a doçura do seu cansaço, a sua apatia, a sua às vezes falta de propósito, deixa a sua vida tão amarga que ver certas coisas doces e muito bem feitas te dá aquela ternura no coração maravilhosa. Então vamos lá,
falar sobre o primeiro filme. O primeiro filme eu acho que ele é o mais fraco de todos. Não porque ele tem a pior história, não. Ao contrário, ele é o que iniciou tudo, mas se a gente comparar com os três, ele é o mais fraco em história, é o mais fraco em coordenação e até mesmo em direção. O filme não é tão lindo e poético como é os outros dois. O segundo, pra mim, é o melhor. A cena da prisão, dos prisioneiros vestindo rosa e como aquela direção, uma cena construída. Cara, que incrível. Essa alegoria da bondade em meio à maldade, ou nem maldade, porque não tem maldade. É a felicidade e a euforia no meio da apatia. O quanto às vezes uma pessoa com um sorriso no rosto, com palavras amáveis, pode mudar o dia das pessoas. E isso é tão verdade que eu tenho certeza que você estava triste um dia, recebeu o elogio, recebeu uma boa notícia e só isso foi o suficiente para deixar o seu dia inteiro melhor. Cara, o segundo filme é muito bom. Ele é o que tem as melhores cenas, ele que tem até as melhores reflexões e as internas do filme funcionam muito bem. O olhar que você assistiu, ele é muito bem feito. Eu adoro quando ele aparece, porque ele é tão assustador, porque é aquele que nós sempre vemos como o olhar mais terno, de maior ternura, de maior doçura, de olhar com aquele olhar de animal, com aquele olhar de julgamento, quando a bondade lhe olha para te julgar. Esse é o olhar mais terrível de todos. Muito bom. Que filmaço da bomba. E vem o terceiro filme, que é o que eu falei sobre aqui e agora. Então recomendo pra você que tá querendo um filmezinho gostosinho, um filmezinho pra aquecer o coração, desde no sentido fofo, desde no sentido poético e lírico, Paddington. Mais simples do que isso. E não é à toa que um dos outros pontos temáticos é o melado. Algo extremamente doce. Absurdamente doce. Que ele sempre está com o quê? Um hambúrguer? Um sanduíche de melado com ele. Na sua cabeça. Que interessante. Que ele sempre pega esse sanduíche e dá para os outros, tá? Então, acho que eu colocaria o melhor, o 2, o 3 e o 1. O 2 é porque eu acho que tudo nele funciona mais como um todo. Falei, mas eu achei o 3 mais engraçado e as piadas melhores. Realmente, eu acho as piadas e o humor do terceiro filme, acho que é o melhor da franquia. Mas o 3, ele é mais... O 3, por ele ter esse negócio de Paddington no Peru, de origem, eu gostaria demais de ter visto o Peru. Já o segundo, pra mim, tudo que ele se propôs foi muito bem feito, tá? Então eu prefiro o 2, o 3 e o 1. E acaba, vai lá assistir o filme, que o filme vale muito a pena, tá bom? A trilogia como um todo.